Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Pode Falar Saúde da Mulher. Eu sou a host, Jo, e estou aqui juntamente com o Dr. Valfran, co-host, sou ginecologista, e nós temos hoje dois convidados especiais para falar de uma coisa que está muito atualizada. São as canetinhas emagrecedoras, não é, Ju? Sim, e essas canetinhas têm dado o que falar, né, gente? E conosco, a nutricionista Rafaela Zucoloto. Oi, gente, eu sou Nutri, né, como a Ju falou, e atualmente, assim, a quantidade de pacientes que eu tenho atendido utilizando as canetas emagrecedoras e que chegam assim, não, eu só quero saber que horas eu como uma proteína, porque o resto eu sei. E aí, na verdade, não é só o que comer, porque a medicação causa toda uma mudança na sua fisiologia, no seu sistema gastrointestinal, enfim, uma série de fatores que ninguém fica sabendo, né? Sim. Acho que é só um milagre. Sim, além da Rafaela nutricionista, estamos com o Thiago Sá, educador físico, que também tem sentido na pele os efeitos da caneta emagrecedora com as suas alunas, não é isso, Thiago? Olá, pessoal. Com certeza, Jô. O que a gente mais vê hoje dentro da academia é o uso dessas canetinhas, de vários nomes. E na maioria das vezes o uso indiscriminado, por conta própria. E o que as pessoas não sabem é que isso prejudica muito o treino. Muitas vezes elas querem utilizar aquela canetinha, não se alimentam bem e vão para um treino da mesma forma que elas treinavam antes. E aí o risco de lesão é maior, elas não rendem do mesmo jeito, elas ficam fadigadas, elas não têm a mesma resistência, enfim. Elas simplesmente não comem bem, muitas vezes não dormem bem, estão sempre com mal-estar e mesmo assim vão para a academia tentar ter desempenhos iguais ao que não tinham. Às vezes pelo desespero de emagrecer ou por tentar melhorar o efeito da caneta em si. Então essas pessoas têm que ter noção do que elas têm que fazer e adaptar muitas vezes o treino à realidade delas naquele momento para que não haja nenhum tipo de dano. O verão chegando, né? E o projeto verão todo ano é a mesma coisa, né, Thiago? Todo ano. A gente observa isso até dentro do fluxo da academia, eu falo porque eu treino muito cedo e na época fria é 2, 3, 4 e agora 15, 18 disputando horário dentro do projeto verão. Isso não muda, é impressionante. Todo ano é a mesma coisa. As pessoas fazem 4 meses de treino intenso, na maioria das vezes se machucam, Sim. até conseguem o resultado, aí depois de janeiro param. Sim. Aí voltam 6 meses depois, com o dobro do peso, com o dobro de gordura, toda errada, Sim. tentando nos mesmos 3 meses conseguir o mesmo resultado que elas não conseguem no ano passado, no ano anterior. Então assim, é sempre o mesmo erro. Tá mudando, tem uma galera hoje que tá entendendo essa questão de você ter rotina, de não parar. Sim. Mas mesmo assim, tem uma galera muito grande que comete esse erro. E é a hora que a gente tem mais problemas. E eu acho... E, Thiago, em relação às canetas, né? Elas chegam já te falando que estão fazendo uso da caneta? Algumas chegam. Sim. Outras chegam para falar depois que elas veem que precisa de uma ajuda. Por exemplo, tá vendo que tá ficando cansada, que não tá rendendo? Tem que contar, né? Para você poder adaptar. Então, às vezes, muitas contam que vão usar e outras contam depois, quando você já começa a perceber algo diferente. Então, assim, o que eu estou percebendo ultimamente, até porque está muito em evidência, é que elas estão influenciando, sim, em desempenho de treino, principalmente nas pessoas que não conseguem adequar as coisas externas ao uso dela. Por exemplo, um sono bom, alimentação, principalmente alimentação, porque a gente sabe que isso tira a fome, né? É o segredo do negócio. Sim. Só que se você tira a fome e não come o que tem que comer, você fica com déficit. Sim. Somente de energia, de tudo mais. E aquilo ali vai ser prejudicado. Então, assim, dá para perceber, elas compartilham, algumas pessoas querem dar uma de, não, eu estou emagrecendo normal, mas a gente vai se acostumando com isso, vai entendendo, vai percebendo, Sim. né? Porque, gente, algo que é público, tá? Não escondi isso. Eu perdi 17 quilos usando a caneta, tá? Mas com o seguinte diferencial: acompanhamento médico, acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico e acompanhamento de um educador físico. Ou seja, meus 4 pilares conforme é feito o tratamento. Este é o tratamento para que você carregue para a sua vida. Fiz o tratamento por alguns meses, fiz o desmame e 10 meses sem medicação, mantendo e perdendo peso, né? Mais um pouco Hoje de eu ainda peso. perco peso e mantendo o meu tratamento, mas com esses 4 pilares. Ou seja, não tem milagre, né, Thiago? Jô, Você lembra que eu virava e falava assim, Thiago,
mudou um pouco minha alimentação, a gente vai precisar adequar e você adequava e ali, hoje eu rendo muito mais, não E a rendo? gente sempre A questão- trocando figurinha também, né? Isso, A questão é o os seguinte, dois. questão antes de falar, eu não sou contra isso. Sim. Eu acho que isso veio para ajudar. A questão é, eu sou contra o uso errado, Sim. principalmente sem um acompanhamento de ambos os lados. Então, assim, quando você consegue utilizar igual você, e eu lembro muito bem, Sim. quando ela utilizou a caneta emagrecedora no início, como a alimentação dela estava mais restrita pela própria Sim, falta de fome, Sim. a primeira coisa que a gente cortou foi o cardio. Porque qual a Foi. necessidade de você fazer um cardio se você não tem resistência nem para um treino normal? Sim. Então, assim, a gente diminuiu o volume de treino, diminuiu a quantidade de séries, diminuiu. Ela treinava só 3 vezes por semana justamente porque ela precisava treinar, porém não tinha tanta energia para tal Sim. volume. O que acontece hoje é que as pessoas utilizam e mantêm o volume igual. Que é, geralmente, a maioria das pessoas se matam na esteira e aí depois passam mal. Então, assim, essa falta de adequação ao treino durante o uso da Propriamente caneta dito, né? é que eu Isso sou aí. contra. E tá acontecendo direto e a gente tá percebendo. Entendeu? Tá, e eu vou falar assim, comigo, né, dentro de todo o meu processo, foi algo muito bem feito, tá? Porque eu realmente fiz da forma que Valfran orientou. Mas a gente vê hoje a facilidade quando ela chegou no mercado, porque não era nem Valfran, né? Não poderia ser vendida sem receita, não é isso, Valfran? A princípio, o que foi determinado, né, é que a Anvisa, né, não liberaria as canetas para serem vendidas sem receita médica. Sim. Só que o que aconteceu aqui no Brasil não foi isso. As canetinhas estão sendo vendidas sem receita médica, é só sair no balcão e comprar. Sim. E com isso faz a automedicação. A automedicação, as canetas são boas, são, mas a automedicação leva a esses erros, né? E as pessoas não entendem que é importantíssimo adequar, né, principalmente aos nutrientes e alimentação. Tá? Então elas não entendem, elas acham que elas sabem fazer e levam, né, e acabam dando ruim. Tá? Sim, é o famoso, assim, eu sei. Quando a Rafaela adequou a minha dieta, eu olhava pra ela e ficava assim, isso aí eu sei, pra que eu vou Isso aí é pesar? básico. Isso é básico, pra que eu vou pesar? Primeira semana deu ruim, né, Deu Rafa? ruim, fui na sacada, a gente ajustou Sim, tudo. porque eu falei assim, Rafaela, eu não consigo comer nada, não consigo fazer nada do que você colocou. Esse aqui, o Valfran olhava pra mim e falava assim, mas você tinha que comer 150 gramas de carne no almoço, tinha que comer 150 gramas de... Tô vendo você comer nada. Aí eu colocava carne com osso, pesava, estava errado. Rafa foi lá em casa, organizou e me mostrou como eu tinha que comer. Não foi fácil, né, Valfran? Porque realmente a gente retira a fome, mas a gente precisa se alimentar, não é isso, Rafaela? Exatamente. Eu falo que assim, o uso das canetinhas é um mecanismo para você conseguir seguir uma dieta. Não é que a medicação tem o poder de te emagrecer. Não, ela tem o poder de te dar a disciplina e o foco que você precisa para comer o que você tem que comer na hora que você tem que comer. E aí Sim. o esforço não vai ser aguentar a fome, vai ser comer sem você ter fome, isto. E aí é onde a maioria das pessoas perdem rendimento no treino, tem uma lesão, Imunidade baixa. imunidade abaixa, perde massa magra. E aí o medo que todo mundo tem, que é o rebote. E vai ter, Vai se você ter. não cuidar da sua alimentação E daí? e comer. É aquilo que Valfran sempre fala. Vai ter o rebote, vai falar mal de quê? Da medicação. A medicação não presta. Ih, fulana usou, engordou tudo de novo. Nada que a é ver. sempre dessa forma. E muitas das vezes também eu ouço muito, Jô, você usou a canetinha, menosprezando o meu esforço Todo o por processo que causa você e todo o processo que eu fiz e que eu faço, que me mantenho, tá? Sem a canetinha, mas porque eu entendi o que realmente era necessário ser feito. Então, não menospreze também quem faz uso da caneta para emagrecimento e vira a chave. Eu acho que o problema também está nisso. Eu acho assim, se você utilizar a canetinha emagrecedora de forma errada, você vai ter um desempenho muscular ruim, você tem a Sim. chance de se lesionar e vai perder muita massa muscular. E não vai Sim. conseguir um resultado agradável. E aí sua fome aumenta. Porque muitas das Quase, vezes você né? perde um percentual de gordura, mas perde tanta massa muscular que aquela porcentagem de gordura não se torna satisfatório visualmente. Você fica parecendo uma gorda flácida. Sim. Quando você utiliza de forma correta, com o volume de treino certo, adequando o sistema de volume, de série, com alguém do lado, junto com uma alimentação boa, você vai perder com qualidade. Que foi o que Sim. aconteceu com você. Você Sim. foi emagrecendo, porém
não perderam tanta massa muscular e foi tonificando o corpo. Você foi emagrecendo naturalmente. Sim. Você foi moldando o seu corpo, diferentemente de muitas pessoas que literalmente derretem Sim. dentro da academia por às vezes extrapolar o exercício físico totalmente descompensado com uma alimentação Eu ruim. falo- A Rafa mesmo fala da questão da minha bioimpedância, né? Aham. Que ela fala assim, nossa, não dá pra acreditar a quantidade de peso que você perdeu. E não perder nada de E músculo. praticamente foram 600 gramas dentro do meu processo inteiro Inteiro. de emagrecimento. Eu perdi 600 gramas de músculos. Mas, em compensação de gordura, foram Nossa. quase 20 quilos. 17 quilos. 17 eu perdi de peso, quase 20 de gordura foi embora. A gente sabe, Sim. né, Rafa, que essa perda de massa muscular, ela vai acontecer. Sim, É mas igual tem quando como a você gente faz uma minimizar dieta. muito. Mas a minha Não, foi é igual minimizada. É igual quando um atleta faz uma dieta de depressão, depredando antes de subir num palco, Mas, de Thiago, óculos, você sabe- ele perde massa muscular. Só que essa perda ela tem que estar dentro de um parâmetro aceitável. Está acontecendo que as pessoas estão Exatamente. perdendo de forma absurda Sim. e não está seguindo a Eu risca. falo que quando não mexe na alimentação, você olha pra pessoa, o corpo dela gordo e o corpo dela magro é exatamente igual. Só que Igual. ele tá murcho. E não é isso que a gente Não quer. tem qualidade muscular Porque nenhuma, você né? vai emagrecer e você vai continuar ficando insatisfeita com o seu corpo. E aí você entra naquele limbo de tipo, o que mais eu faço? Porque não fez certo. Sim. E aí, quando você emagrece, cuidando da sua alimentação, treinando, mudando o seu ambiente, entendendo, virando a chave de fato, Sim. você olha, às vezes o peso desce menos do que o que você esperava, Percentual. mas o visual ali no espelho você fala, caraca, As eu medidas, realmente Sim. mudei. Hoje eu olho o meu manequim, tem hora que eu acho até estranho, tá, gente? Porque eu já estava do 44 para o 46. E hoje é 38. Tem hora que eu olho e falo, mas é 38 mesmo? Né? Eu coloco no corpo, é um pouco complicado até para a mente da gente se enxergar Porque tava dentro acostumado daquele com um manequim manequim. maior, né? É. E às vezes pode vir até aquele medo, ai meu Deus, eu não quero perder isso. Sim, e aí não, você tem e que foram. ir trabalhando. É igual o Valfran mesmo frisou lá atrás pra mim. Ele falou assim: foram 9 anos só de ganho, né? Eu fazia, né, Valfran? Tudo certinho. Em Quase termos, certinho. Quase, tudo certinho. Achava quase. que tava tudo Achava certo. que tava tudo certinho. E eu não conseguia perder. E com isso a gente, cada ano, como o Valfran mesmo fala, cada ano que você tá do climatério pra menopausa, você vai ganhando peso, né, Valfran? Vai. Você vai ganhando de 1 quilo a 2. Isso você mantendo sua vida regrada, mantendo tudo aquilo que você fazia de atividade e de alimentação. Tá? Você vai ganhar 1 a 2 quilos. Mas se você realmente focar, você consegue minimizar isso e conseguir passar isso de boa, né? E o que aconteceu comigo? Eu não conseguia fazer isso. Porque aí os finais de semana enfiava o pé na jaca, 3, 4 dias não restaurava o que eu precisava. Não. Né? Eu precisava de um ciclo de quase 1 mês para aquele final de semana que eu escorreguei muito. E eu não conseguia fazer isso. Aí no próximo eu escorregava de novo. E isso foi ficando o quê? Acumulativo. Sim. Né? Então nesse processo de 9 anos, eu demorei em torno de quase 8 meses para realmente chegar no peso que eu estou hoje e agora mantendo. Né? As pessoas acham também que querem emagrecer. Quanto tempo você levou para ficar gordo? Eu levei 9 anos. Vai emagrecer. Aí eu quero emagrecer em 2 semanas? Em 3 meses? Em 2 meses? Não. Agora, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu quero estar top no verão, 90 dias, tá? Gente, não funciona E eu desse acho jeito, que não é agora isso? isso vai piorar, porque tem a caneta emagrecedora, né? Aí eu acho que não vai ser 30 dias, 90 dias pro Vou verão, colocar vai uma ser dose 30. alta pra... Porque eu Não, vou colocar uma dose alta que é rapidinho eu vou emagrecer. Eu tô 100%. O que Cara, vai- não. O que vai ter de gente utilizando agora nesses últimos 2 meses. Vai dar um E o boom. que vai dar de gente passando mal e ruim. Sim, porque tem os efeitos Vai, colaterais, porque gente. é aquilo que a Rafa falou. Com uma proximidade, como está chegando próximo do verão, a tendência é que as pessoas aumentem a dose pelo espaço curto de tempo. Sim. Então, elas vão aumentar a dose por conta própria, não vão comer nada, vão querer treinar. Porque, inevitavelmente, elas querem fazer 30 minutos de esteira, 20 minutos de escada, mais 40 começa minutos com de uma treino, motivação que é lá mais em de manhã e de cima, noite. né? E aqui, uma E aí, coisa... Comendo já é difícil fazer isso tudo, Tem imagina. mais uma comendo. complicação que eu gostaria de colocar nesse meio, tá? As jovens que tomam anticoncepcional oral, tá?
as canetinhas diminuem o esvaziamento gástrico e engravida. O anticoncepcional não funciona. Pode ter uma surpresa no final Então, do por favor, você que faz uso de contracepção oral, adeque o seu método anticoncepcional, porque a canetinha vai te fazer engravidar. E não Essa só é uma informação o anticoncepcional. Qualquer outro remédio, ele vai demorar Sim. mais tempo É. para fazer realmente a distribuição daquilo que ele Sim. necessitava no organismo, não é isso? Um simples anti-inflamatório, por exemplo? Sim. Sim. Sim, ele vai demorar também. Porque a sensação, eu O falo seu por estômago mim, fica lento. a sensação, primeiro que você demora muito a metabolizar o alimento, por isso você não tem fome. Tá? Então você passa horas com aquele alimento ali dentro e simplesmente não te dá gatilho de fome. Você vê as pessoas comerem, você não tem vontade de comer até aquilo que você mais ama. Você não tem vontade. E não saliva. O que eu relatei de algumas pessoas, de alunos, foi que ele olha para aquele tipo de comida que ele gostava, ele tem aquela memória, aquela Sim. memória, aquela Aquela memória afetiva, aquela memória mas gostosa. quando dá o primeiro gole na cerveja, no hambúrguer, Vê que não é mais Morre. aquilo. Morre. geralmente quem bebe, nossa, eu vi o chopp, salivei, na hora que eu tomei, acabou. Sim. O que eu vejo isso, ele vai até a comida, mas quando Sim. ele dá o primeiro toque, Já era. acabou. Sim, Entendeu? é dessa forma mesmo. Então, aí vem um outro detalhe, né, Rafa, que eu penei bastante, o intestino. Então, isso do esvaziamento gástrico ser mais lento, a absorção da comida ser mais lenta, mexe com tudo. Porque, por exemplo, a sua digestão de proteína é só no estômago. E aí, para ele ficar mais lento, para essa digestão ser mais devagar e você não ter fome, diminui a secreção de ácido gástrico. E aí, não ativa pepsinogênio, aquela proteína fica ali fermentando no seu estômago e aí, princípio de desbiose. Sim, Aí você não tá cuidando da digestão. sim. Aí, beleza, começou a proliferar mais bactéria no seu sistema digestivo. Desequilibrando todo o sistema. Desequilibrando tudo. Tipo assim, vou tomar só a canetinha pra emagrecer. Não sabe É. que isso tá por trás. É. Sim. E na primeira consulta eu já tenho que pensar nisso. A paciente já entrou, já tem coisas certas que ela não pode ficar sem tomar. Pra justamente não acontecer essa desbiose. Sim. Porque senão você vai ficar estufada, cheia de Sim. gases. Sim. Você vai querer desistir do tratamento, vai achar que tá tudo errado, porque você não tá conseguindo comer. E aí eu não vou te dar a condição de você seguir a dieta, né? Vai ser difícil de Sim. novo, porque a proteína é alta. Aí eu tenho que botar alguma coisa para ajudar nessa digestão. Pra quê? Porque se você não digere essa proteína no seu estômago, ela vai com uma molécula muito grande e pesada lá pro seu intestino. E seu intestino reconhece do tipo, ué, esse negócio gigante tá aqui, Com isso aqui não. não posso É. deixar sair. E aí só vai ressecando e machucando a sua mucosa intestinal. E aí, no final do processo, você tá magra, mas você tá toda cagada de saúde? Não existe Literalmente, magra, né? sem massa muscular, Mas- flácida e cagada de Entende? saúde. Exatamente. E aí, não. Você vai ter que comer a proteína? Sim, mas você vai ter que digerir a proteína. Vamos botar um negócio pra digerir essa proteína? Não deixar seu estômago fermentar tanto? Sim. Mas aí deixa eu te perguntar, para quem está utilizando esse tipo de medicação, então utilizar a proteína líquida é um ponto importante? É um É uma ponto- saída boa? É uma boa saída. Só que, por exemplo, se eu coloco Algum tipo de suplemento? Alguma um coisa? whey, vamos lá, eu boto um whey. Só que se eu boto esse whey concentrado ou isolado, a proteína tá grande. A molécula ainda Sim. tá grande. E aí você vai ter o mesmo problema de você comer um alimentação. pedaço de Então carne. teria Sim. que ser hidrolisado por já passar por um processo de filtragem Isso maior. aí, porque já tá mais fácil pro seu corpo E a absorver. absorção dele é mais rápida. Isso, aí tem que ser um whey hidrolisado ou um colágeno que tá sendo muito lançado, né? Tipo body protein, que Sim. o colágeno É- não tem a mesma quantidade Sem de... lactose conta para isso aí? Ajuda? Cara, Já que a lactose teria uma dificuldade maior, alguma coisa assim? conta se ela já tem uma desbiose prévia ao uso da medicação. Porque a lactose é um carboidrato altamente fermentável. E aí, se ela já tem bactérias morando no sistema digestivo dela que fermentam a lactose, vai aumentar a distensão abdominal. Vai aumentar o desconforto, entendeu? E aí, de início, seria legal tirar, se ela já tiver esse desconforto. Se ela não tiver nenhuma intolerância, ela pode continuar consumindo da mesma forma. E a proteína batida com algum tipo de fruta, de fibra, ajuda? Alguma coisa assim?
Fibra eu não aconselho não, você Sim. tomar Aconselha, com a né? medicação, porque se você Aquelas- tomar uma batida com uma fibra, uma fruta e um whey de manhã, você não consegue comer mais nada o resto do Não Te consegue. trava, né? Não consegue comer Não nada consegue. o dia todo. Você não consegue Porque comer. a fibra, ela diminui ainda mais a motilidade do seu estômago. Diminui mais ainda a velocidade. Ela E piora qual seria que o as frutas que remédio as pessoas faz. não deveriam É. comer, então? Ela Não acaba tem piorando. fruta Quais são né, as com isso, mais Valfran? fibras que prejudicaria? Porque tem gente que deve bater isso às vezes, que eu tô falando. Cara, é fruta com menos fibra possível. Banana, que Banana. é mais concentrado em carboidrato. Eu boto, às vezes, morango, uva. Vai mais da preferência da pessoa. Mas se for uma fruta com mais quantidade de fibra, eu boto menos quantidade e costumo mandar tomar palatinose, que é um carboidrato de absorção lenta, né? De baixo índice glicêmico, para também não prejudicar e ir contra Sim. o que a medicação Sim. coloca. E aí é isso, Sim, suplemento e líquido. é onde a gente sempre fala, né? É tudo uma balança muito bem medida. Muito. Tá? E Muito bem E medida. não é igual o Thiago tá falando assim, é bom isso, é bom aquilo. Cara, tem um perfeito maravilhoso ali do estudo do papel. Mas não tem como eu colocar o perfeito maravilhoso do estudo no papel na sua rotina. Tá. E aí eu tenho que juntar tudo. Sim. Sim. E individualizar, né? Cada Exatamente. pessoa... Porque senão ela também não vai seguir. Não, Sim. e Não vai agora funcionar. também, Rafael, eu tenho visto muito vários laboratórios lançando, né? As alimentações GLP-1. Né, o que você vai fazer, você está usando a caneta emagrecedora, você vai tomar tal coisa assim, porque agora é essa tabela aqui para quem toma LGP1, GLP-1. Aí eu falo, dando uma receita pronta daquilo que não existe uma receita pronta. Não, porque a deficiência Porque é nutricional pessoal. sua é É diferente pessoal, da né? dele. Sim, porque não é só essa deficiência nutricional, tem também suplementos, né, Valfran? Sim. A parte suplementar também, que muitas das vezes tem vitaminas que ela está em deficiência. Mas é nesse quesito que eu falo, Sim. é qual vitamina você tá precisando, não é É. a Sim. mesma vitamina que ele precisa, Sim, que é eu isso aí. preciso. Isso aí. E aí, a medicação, ela vai fazer com que você absorva menos essas vitaminas também. Então, aonde você já tem o déficit, vai aumentar, vai Piorar piorar. mais ainda. Sim, eu falo que se tem algo que é fantástico, tá? É a medicação, é a canetinha. Realmente ela faz aquilo que é necessário, mas depende de todo esse alicerce lateral a ela. Depende de todo um contexto que a pessoa tá inserida, Sim, né? Sim. E eu falo assim, realmente mudar e não ter o rebote é você ter o processo de emagrecimento muito bom e durante esse processo de emagrecimento ver qual hábito que te fez engordar tanto. Tem E que entender isso. E qual hábito alimento. que não te deixava emagrecer antes. Sim. Porque isso nunca mais vai poder fazer parte da sua vida se você quiser continuar magra. Mas eu tenho, Sim. desculpa cortar, Pode eu falar. tenho um aluno que utilizou, ele emagreceu até 10 quilos antes do casamento, e ele postou do dia que ele conseguiu, exatamente ele se enxergou. Ele entendeu o seguinte, ele vinha de um estresse pós-trabalho, pós-empresa, e todo dia descontava aquele estresse no prazer da bebida. Sim. Era sempre na bebida, faltava academia, aquilo foi acumulando. E ele foi linkando Dormindo a bebida, mal. ele foi linkando a bebida à compensação do estresse do dia. Sim. Tem gente que faz isso com doce, né? Sim. E com outras coisas. Quando ele entendeu que depois que ele entrou com a medicação controlada e coordenada, e que ele ficou meio que obrigado a ir para a academia e comer bem, ele já utilizou a academia como fonte de Descarga de ali, descarga. né? Aí ele começou a correr finais de semana. Então, assim, aquilo que era, era descontado na bebida, agora está descontado no exercício físico. E automaticamente o resultado veio. Sim. Ele leu nisso ele direitinho. Tipo assim, ainda botou um post com uma cerveja, assim, eu era isso aqui e hoje eu sou isso aqui. Hoje, quando eu quero tirar o estresse do trabalho, eu prefiro correr ou ir para academia. Virada de chave, né? Sim. Entendeu? Então virou a chave para aquilo que ele usa como área de escape. Ele Não. bebe ainda? Claro, vai beber. Mas não da forma não que utiliza bebia ela como a antes. única fonte de escape. Sim. Entendeu? E eu falo que a bebida, assim, eu era uma pessoa que eu bebia, né? Eu brinco que até para molhar o quintal eu tinha uma long neck na mão. A minha geladeira tinha umas coisas na frente e tapando a cerveja para trás, né? Porque a gente tem essa mania de tapar o sol com a peneira. Não, porque lá de vez em quando. Não, eu não faço sempre. Faço sim. Eu passei Tá. por isso com doce de leite. Eu gosto, mas assim, teve uma época
há uns 2 anos atrás, que eu chegava em casa, eu tinha que comer uma colher zona de doce de leite, e eu me enganava, porque era falar, a nutricionista falava, é só uma colher. Eu vinha com uma colher cheia, enfiava no copinho, pegava outra e pegava uma colherzinha. E vinha um filme daqueles repetidos que a gente já viu. Pra mim, aquilo era, o meu dia foi pesado, eu mereço. Então, aquilo era a minha compensação. Se eu não comesse doce de leite, parece que meu dia não foi merecido. Pô, mas eu tava todo dia, de segunda a sexta. Aí também não dava. Sim. Todo dia uma caneca de doce de leite, não vai dar. Sim. Hoje eu parei, entendeu? Mas assim, eu fiquei um tempo viciado. Eu entendo o que é isso. Só que cada um vicia de uma porque coisa. Aqui os vícios, eles mudam. eles só mudam os endereços, mas depois quando você olha, tá todo mundo no mesmo linear, tá? Exatamente. Ou é a Todo mundo bebida, tem ou é eu o mereço, doce, ou é né? a massa, entendeu? Uns Ou são é... mais prejudiciais que os outros, né? Sim. Cigarro, tem outro que é bebida, tem outro que é um Sim. doce, enfim. Sim. E o legal é que a medicação está sendo usada para isso também, né? A medicação nova que está chegando, né? Tem uma medicação nova, mas ela está ainda em base, né, de estudos. Ela age nessa questão cerebral, não é isso, Valfran? Ela age um pouquinho a mais nisso. Ela mexe no glucagon, né? Então ele faz realmente emagrecer. Mas ainda tá para vir. Isso. Eu falo, gente, que também tem aquelas pessoas que gostam de falar mal, gostam de falar que a canetinha não presta, porque não é barato o tratamento. Não é O barato. tratamento não é barato. Ir lá na farmácia para comprar e fazer uso próprio, fica um barato que vai sair caro. Vai sair bem caro. Tá? Vai sair bem mais caro do que realmente pagar um tratamento da forma que ele é necessário ser feito. E às vezes vai Tá? ter que ficar durante muito mais tempo no Sim, vai e volta, e aí vai ser... porque vai ser um tratamento que vai ter começo, meio e fim. Tá? Ah, eu quero usar a canetinha numa dose baixa. A gente sempre usa, ouve, né, Valfran? Essa questão. Doutor, tá ótimo, já cheguei, mas eu quero manter ela numa dose baixa quando eu for viajar, quando eu for a alguma festa, tiver num período de mais estresse. A gente ouve muito isso. A dose baixa, ela é bem-vinda, não é isso? Sim, depois que você atingiu o objetivo, tem vários trabalhos que mostram que a dose baixa, além de continuar perdendo peso, você ainda ganha massa muscular. Sim, porque você Então, consegue aumentar o volume de comida. Exatamente. Porque você automaticamente de isso treino. aí. É. Você consegue aumentar o volume de alimentação e alimentação de qualidade. Obviamente. Não volta a ter os mesmos vícios anteriores e consegue treinar com mais vontade. Mais eficiência. Com mais E eficiência. outro detalhe que a gente ainda não falou, que o Thiago falou no início, né? Do sono. Às vezes piora o sono. Por quê? Se eu pego uma pessoa que tem hábito de comer mais à noite e simplesmente só começa a usar a canetinha, ela vai ter menos fome, mas o hábito noturno vai continuar. Vai permanecer. E aí, à noite, fisiologicamente falando, já é o horário que você tem menor facilidade de digerir aquela comida. E aí, um sono que já era ruim vai piorar ainda mais. Sim. E aí, se você não tem um sono de qualidade, você também não tem músculo. Não. Aí, sua perda de massa magra Sim. piora ainda Gente, mais. o sono hoje, eu olho pro sono e fico... É O fundamental. pessoal fica, qual o seu pré-treino? Foi ter dormido bem no dia anterior. Dormir 8 horas. Isso aí. Não, 8 horas aí... Não, se eu É muito. Não, 8 horas aí é pedir Não, demais, eu né? falo, eu até 6 horas e meia eu já consigo 6 a ficar bem. 7 horas pra mim hoje Não. tá de bom tamanho. Eu acordo pra ir pra guerra. A gente Eu fala acordo pra ir pra guerra, E de aquele boa. sono mais Mas aqui, profundo, né? Não é tem que aquele Ninguém sono me leve. acorda, nada me acorda, eu durmo de boa, pode levantar. Valfran, ele fala, nossa, você foi igual uma pedra, do jeito que você deitou, você acordou. Eu não fico virando, não vou ao banheiro pra fazer xixi, nada disso. É dormir direto e de boa. Então, eu falo que assim, tudo na vida é equilíbrio, tá? Então, você que tá usando a canetinha, que pensa em usar a canetinha, tá? É uma medicação boa? É uma medicação boa, mas ela necessita de cuidado, assim como qualquer outra medicação que você faça uso. Seja uma Novalgina, seja um Tilenol, seja um anti-inflamatório, ele tem que ter uma finalidade do porquê do uso, do período de uso e do seu término. Mais uma coisa que eu quero também deixar claro, que todos os trabalhos das canetas emagrecedoras são de 70 semanas para atingir o objetivo. Sim. 70 semanas é 1 ano e meio. Sim, porque é uma perda gradativa, devagar, consciente, onde se estabiliza tudo aquilo que realmente necessitou perder.
tá? E uma outra coisa também que a gente conversa muito é, se realmente as pessoas fizerem o tratamento como ele deve ser feito, não vai existir mais cirurgia bariátrica. Nossa, graças a tá? Deus. Né? Só não faz o uso das canetinhas como elas têm que ser feitas quem não vai ter poder aquisitivo para isso, aí vai para bariátrica, que fica mais fácil, que hoje o SUS oferece, Plano de saúde é o plano de fácil. saúde também oferece, mas é Bem menos algo muito invasivo, né? agressivo e muito invasivo para o É nosso irreversível, organismo. né? E também irreversível. Diferente do tratamento com as canetinhas, que realmente você chega onde você necessita sem estar dentro dessa situação drástica e irreversível que é a bariátrica traz, porque traz juntamente com a perda de peso, doenças e coisas que assim vai ter que ser administrada pro resto da vida, né? Muito severas. E é pro resto da vida. E como todo mundo que usa canetinha vai se encontrar num lugar chamado academia, é verdade? Então todo mundo que está utilizando a canetinha hoje, toma cuidado, regula esse volume, pergunta ao seu professor, não esconda, porque utilizar ela Sim. sem adequar o treino, sem adequar a quantidade de vezes, a carga e tudo mais, pode te prejudicar e pode te lesionar. Então entender que você está utilizando um remédio que vai te deixar mais fraco, com menos fome, Sim. com menos nutriente, com menos força, e entender que aquele treino tem que ser adaptado àquele momento que você utilizar. Não é sair usando e ir para academia fazer 1 hora de esteira, algum louco, exercício e tudo mais, não. Porque Isso o problema aí. vai ser só para você mesmo. Com Entendeu? certeza. Gente, acredito que a gente ajudou bastante a esclarecer em relação às canetinhas emagrecedoras, tá? E fica aqui o meu agradecimento, principalmente Thiago, principalmente a Rafaela, por estar aqui dividindo um pouco do conhecimento de vocês conosco. A você, Dr. Valfran, e a você que tá aí do outro lado, ó, dá o joinha, se inscreva no canal, chame o amigo, a amiga, passe para o seu vizinho, venha fortalecer o Pode Falar Saúde da Mulher para que mais episódios esclarecedores como esse chegue até a sua casa pelo canal do YouTube.